Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Keeping Cast. Hoje a gente vai trazer um tema muito legal, que é sobre trabalhar em parceria com a família, os desafios e a parte boa de trabalhar com quem se ama. E para esse episódio eu trouxe dois parceiros muito queridos que são sócios e irmãos. E aqui eu tô comigo meu sócio e marido, Marcelo. Olá pessoal, tudo bem? A Gerlânia da Top Mármore e o Lázaro também da Top Mármore, que são nossos super parceiros. Eu vou passar a palavra para eles para se apresentar, mas antes eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui, para a gente bater esse papo sobre trabalho e família, que é um grande desafio, e a gente vai desenrolar bastante sobre isso aqui, vai ser bem legal. Gê, obrigada por estar aqui. Estou muito feliz, adorei o convite de vocês. Primeiro porque é uma troca de trabalho e amizade de longa data, né, Isa? Sim. A gente veio até no caminho conversando sobre isso, o tempo vai passando e a gente vai criando vínculos de trabalho e vínculos de amizade também. Então, obrigada pelo convite. Vou me apresentar e falar um pouquinho da Top antes do Lázaro. Então, prazer, eu sou a Gerlânia, fundadora da Top Mármore. A gente está no mercado há quase 15 anos, muitas obras aí ao longo desses anos. A gente está hoje entregando mais de 70 obras, né, Lázaro? Todos os meses, então Mais ou menos. Então assim, tem bastante coisa para conversar em família, bastante briguinha para acontecer, normal, porque a gente tem que brigar para dar certo, né? Exato. Bom, é isso aí. Hoje vai ter o que falar, né? É. Primeiramente, agradeço aí pelo convite, né? E quando se trata de relação comercial, a gente acaba fazendo uma amizade, né? A gente tem aquela relação muito próxima, né? Então, a maioria dos nossos clientes, a gente sabe que tem os arranca-rabo, mas tudo é resolvido e a gente segue aí essa parceria de longa data. Eu sou o Lázaro, da Top Mármore, né? Sócio da Gerlânia, que é a minha irmã. E bora para esse bate-papo aí, para ver o que vai dar. Legal, muito obrigada, gente. Eu vou começar com a pergunta difícil para depois ficar fácil. Tá bom. Eu queria perguntar para cada um de vocês aqui. Eu acho que o Marcelo pode começar, depois a gente passa a bola para eles. Qual o maior desafio de trabalhar com a sua esposa, Marcelo? Eu acho que são vários, né? Mas o principal, eu acho que é saber dividir, né? Na hora que você chega em casa, você tem que deixar a parte profissional, né? Tudo que você passou durante o dia. E você tem que ter esse ponto de equilíbrio entre a parte profissional e a parte realmente, né, quando você está com a sua família, né? A gente tem um filho também, né? Então a gente tem que saber dividir bastante. Então, aliás, o último podcast foi engraçado que ele assistiu o nosso podcast, ele falou: "Mamãe, você não falou de mim para as pessoas". Ele queria que falasse dele. Aí dessa vez beijo, a gente tá falando. Mamãe te ama muito, meu amor. Ele cobrou, foi muito bonitinho. Ai, que bonitinho. Mas acho que esse é o ponto, assim, que é o pior, entre aspas, porque não tem pior, na verdade, né? A gente tem que se adaptando. Eu acho que os benefícios são infinitos, né? Quando você confia na pessoa, né? Quando você está junto com a pessoa evoluindo, hoje em dia eu só vejo benefícios, que a gente já está esse nível um pouco mais maduro, né? A gente alcançou essa maturidade. Somos sócios há 9 anos já, então foi um grande processo. Esses dias uma amiga perguntou: "Nossa, mas como você consegue não levar trabalho para casa?" Eu falei: "Não consigo." Eu levo o trabalho para casa. Mas vocês já eram casados quando abriu a empresa? Não, a gente se conheceu em 3 meses, a gente estava morando junto. Em 7 meses, né, a gente virou sócio. E só no ano seguinte a gente casou. Então éramos namorados, sócios, e depois a gente teve um relacionamento, né? Eu trabalhava numa construtora, Legal, né? 12 anos, né, trabalhando na construtora. Aí pedi demissão. Falei, eu não quero mais. Bora fazer obra na Keeping. Ela já tinha, né, a Keeping. Em 3 meses? Em 3 meses a gente estava morando Nossa, junto. Agora eu entendi, porque você quer espera tudo na hora. Ela fundou uma empresa com ele em 3 meses, namoro, já casou, entendeu? A gente é imediatista lá. Igual, né? Eu vejo que vocês levam isso a sério. Nossa, coitado, a gente aperta mesmo, né? Mas faz parte, é uma troca. Né? O cliente é que tem que ser sempre favorecido, né? Sim, eu faço tudo pelo cliente, nada é pessoal, nada é pra mim, é sempre pro cliente. Ele manda, eu acho. Mas o nosso desafio mesmo eu acho que é dividir isso. E quando a gente tem filho, né, Gê, a gente levar ali pra
para não levar o trabalho para casa, para não discutir na frente de filho, né, sendo no trabalho. Isso é difícil, né? A gente Sim. como mãe empreendedora. Você sabe que eu acho que as pessoas, às vezes, elas criam uma coisa relacionada ao trabalho como se o trabalho fosse algo ruim. Eu não quero falar de trabalho, meu telefone não pode tocar. Eu acho que quando está nesse nível da pessoa, mesmo se ela seja CLT em algum lugar, quando está nesse nível é porque ela está fazendo algo que ela não gosta ou que não está legal por alguma coisa. Porque eu acho que o trabalho faz parte da nossa vida. A gente precisa trabalhar para conquistar os sonhos. Então, o trabalho não tem que ser uma coisa ruim a ponto de eu não poder falar para o meu filho, para o meu marido, para minha mulher que eu tenho que resolver alguma coisa do trabalho ou aquilo ser algo que me faça mal, né? Porque ele também vai crescer vendo que aquilo é uma coisa ruim, né? E na verdade não é. E a gente fala pro Juju, né? Sim. Fala, eu gosto de trabalhar, filha, a mamãe ama a equipe. Sim, e é o trabalho que faz a gosta de gente trabalhar. realizar os sonhos, né? Eu Exato. lembro, agora que eles estão mais velhos, eles ficam questionando a gente, mamãe, você não saiu do celular, mamãe, às vezes Exato. tem dias mais difíceis que a gente precisa, ou a gente Controlar está um trabalhando de pouquinho casa mais. também, né? Aham. E aí eu falo, então, lembra que a gente foi de férias? Pra gente estar de férias e comprar essas coisas que a gente gosta, a mamãe precisa trabalhar, o papai precisa trabalhar, porque agora eles estão jogando contra a gente também, né? Naquela idade boa, né? Isso, exatamente. Enfim, e eu acho que essa questão de empresa familiar, mais de 90% das empresas no Brasil, grupos grandes inclusive, são empresas familiares. Sim. Então a gente tá, as principais empresas do Brasil, elas são familiares, ou seja, foram pessoas que fundaram suas empresas, depois vieram seus sucessores, filhos, depois vieram netos, né? E essas empresas continuaram sendo familiares. E por que esses grupos grandes dão certo e às vezes uma empresa pequena talvez está ali criando tantos atritos? Não é que não tem atrito, a gente vai ter, né? Não tem como. Não tem como. Mas eu acho que criando um monstro que não deveria ter. Exato. Isso é engraçado porque não se escuta muito, né? Falar sobre isso. É difícil você encontrar um conteúdo que converse Se escuta sobre falar isso, sempre né? de uma forma negativa. Negativa. As pessoas falam... A primeira igual coisa que sociedade. escuta... Eu quero um inimigo, mas não quero arrumar uma sociedade. Isso. A Sempre forma pergunta sempre negativa. que eu acho que pra Nesse sentido, vocês traz, né? Como vocês conseguem? É o que a gente mais escuta, Então, né? a gente também. Nossa, vocês são tão unidos, é tão difícil ver irmãos unidos. Gente, deveria ser o contrário. Eu acho que deveria ser visto de forma que estranho vocês não serem parceiros e unidos. Afinal, a gente está trabalhando em prol de dar certo, né? Exatamente. Não que a gente não tenha, né, aprendido muito ao longo do caminho. No início foi bem difícil também, né, Lázaro? A gente sempre tem uma disciplina muito forte quando se trata de comprometimento na empresa. Então, no começo foi muito difícil pra gente. Porque a gente brigava mesmo, ficava sem se falar e não tem aquela coisa de falar, não tem como levar para casa. Sim. Porque irmãos, Leva. leva e você um fica chateado com o outro. Isso você vai tendo essa maturidade com o tempo. Vocês estão no início, desde o início juntos, nesses Desde o 15 início, anos. 15 anos juntos. São 15. E não são só vocês, né? Quem na família trabalha? Tem sobrinho, né? A nossa irmã trabalha Tá. e o Lázaro, o Guilherme agora, que é filho do Lázaro, está 1 ano na empresa, né? Exato. E aí Legal. você começa a levar isso para dentro da empresa, para dentro de casa, tudo que acontece. Você vai levando isso, você É um desconta na reflexo da esposa. sua vida. E assim, Exato. acontece os problemas, você não tem como chegar em casa e desligar. Virar uma chavinha, né? Isso não existe. É o equilíbrio que eu falei. É muito difícil você chegar em casa e você saber, né, várias coisas ao longo do Sim. dia que você passou e você, não, agora eu vou desligar. Mas é um amadurecimento, eu acho, né? Como empresa. E a gente mesmo como pessoa, né? Então a Sim. gente aprendeu a lidar um pouco melhor com isso. Como Mas ainda profissional continua e pessoal acontecendo. também, a gente fica mais, né, maduro, né? Porque as coisas Processo. quando acontece qualquer tipo de problema, erro de obra e tal, você fala, você leva um negócio num grau que isso te faz mal. Sim. Tanto para você Exato. quanto para a equipe. Então a Sim. gente tem que ter uma maturidade até para a gente conduzir a nossa equipe. Sim. Porque imagina Perfeito. eu ali chorando ou criando uma situação Sim. para minha equipe. Nossa, então é eu acho difícil que isso. a gente tem que primeiro agradecer mais ao invés de reclamar. E às vezes é o inverso. As pessoas reclamam muito, né, do que deu errado ou qualquer coisa do tipo e não agradece quando dá certo. Então a gente Perfeito. precisa agradecer mais e reclamar menos. E o que você falou da equipe é importante porque a gente acaba passando isso como uma cultura da empresa, né? Você não Exatamente. passa Uma coisa credibilidade, bem né? cultural. Quando você não tem o conhecimento para resolver qualquer tipo de situação. Não, essa sinergia entre as pessoas, né?
entre você e o teu sócio, né? Você tem que saber, né? Tipo, Exato. resolver Exato. entre vocês Senão de uma forma a que não equipe chegue. vai brigar, vai estar todo mundo ali em outra sinergia, como você falou, e não vai fluir o próprio trabalho. E outra, em si, Isa, né? eu acho que assim, tem que ter uma transparência, né, em tudo. A sociedade, para ela funcionar, tem que ter transparência. Hoje a Gerlaine, ela faz o que ela tem que fazer na empresa, faz a parte dela que ela faz, e eu faço a minha. Quando é algo que tem que ser os dois juntos, a gente resolve ali e ponto parágrafo. Cada um toma uma... A Cada um gente cuida de um setor, é isso? Isso, a gente criou muita liberdade que a palavra dele é a final e a minha é final. Então, por exemplo, acontece... Lá atrás, né, Lázaro? Lá atrás, quando a gente ainda estava aprendendo a ter uma sociedade, a empreender, a gente ficava muito naquela coisa de 100% de tudo tinha que passar por pelos nós. dois. 100%. Se tivesse... Sem delegar as tarefas Não, certinhas. sem delegar e assim, tudo teria que ser se eu tivesse que mudar isso aqui pra cá, eu tinha que falar, Lázaro, eu tô pensando em mudar, e o Lázaro vice-versa. E isso dava muito atrito, porque tudo era amarrado, porque eu estava fazendo algumas coisas, ele estava fazendo outras. Fica burocrático, né? Ficava Demora muito muito tempo burocrático. Um pra exemplo foi o resolver. painel. O painel. Qual painel? Eu fiz Tá um painel maravilhoso. Isso. Eu fiz um painel novo para a loja deles que ficou lindíssimo. Inclusive, ele Maravilhoso. falou para mim: olha, Isa, A Gerlânia não Gerlânia pode não sabe. Isso é Não, coisa minha. Só para vocês terem uma ideia, ele tem um meme que é Lázaro, não tem cura. Ele tem meme. Ele Adoro. tem, porque ele faz umas coisas assim que eu falo, Lázaro, você não tem cura. Porque às vezes ele E assim, aí eu não vou lá, mesmo que eu não concorde. E autonomia no negócio, Ele né? tem Você tá autonomia, falando. mesmo que eu não vá lá. Assim, às vezes eu falo, Lázaro, não é possível, né? Mas ele tem autonomia para fazer. Eu não vou teve virar um e falar, não motivo, né? faz. É. Sim. Exato. É Mas isso saudável é muito ter legal. autonomia, você ter a Isso, sua e eu autonomia. também tenho. E aí uma Que coisa legal. que não tem entre a gente também é cara, a gente não é CLT. Então, por exemplo, ele toma as decisões da empresa, a gente está trabalhando junto para fazer o negócio dar certo. Então, eu acho que isso é o mais importante da sociedade, em família ou não família, é você ver que existe ali uma briga, né, no sentido de para fazer isso acontecer. Então, Mas em prol do mesmo objetivo. em prol É o do mesmo mesmo objetivo. objetivo, é isso. Então a gente Exato. às vezes até recente agora a gente estava discutindo sobre uma decisão e a gente estava falando, ele, isso não deu certo, aí a gente meio que deu uma alterada. Aí eu falei, tá, eu baixei um pouco, daqui a pouco eu falei, Lázaro, a gente tá brigando para fazer dar certo, eu também quero que dê, não sei se vai dar, você acha que vai dar, vamos testar. Então a gente acaba Legal. testando muito. E lá atrás a gente pecava muito nisso. A gente ficava muito, querendo muito que fosse a ferro e fogo. Dos dois lados. Dos dois lados. É, a gente teve exatamente a mesma Era uma coisa. disputa. Quem manda Era uma mais, disputa né? do Nossa, momento. última era a palavra mesma tem que ser coisa minha, que... Isso, porque exato. eu tenho mais tempo. Eu sempre falei isso pra ele, E a eu tenho mais gente tempo de tinha, mercado, a gente né? tinha essa questão também como engenheiro e arquiteto. Sim, Então ele, tem que ser dessa forma e eu não, tem que ser dessa forma. Então a gente já tinha esse atrito. Isso que você está falando acontecia muito. Como melhorou muito o nosso trabalho, o Marcelo deixou fazer do meu jeito. sim. Como eu queria conduzir a equipe, como eu queria conduzir ali o meu projeto. E ele trouxe só para agregar. Sim. Ele não veio impondo nada. Porque Dou acho meus que, pitacos, né? mas não impõe como era antes, né? Sim. Deixar mais livre, porque essa autonomia no trabalho é Sim. importante, né? A gente não cresce, né? A gente fica parado, né? Não, você Querendo fica mais corrigir o outro. tempo com arestas do que com qualquer outra coisa, né? E às vezes você vai ter que realmente abrir mão de algo que você está muito segura que está certo para que eles façam, porque aquilo é muito importante para eles, como o painel, Como o entendeu? Tipo, eu lá... E foi um sucesso, gente, deu tá certo. vendo? Como o Faltou painel... aquela borda dourada, não faltou? Faltou. Painel? Eu só Ficou desci, sabendo. eu desci, Não olhei liberou pra a ele. verba. Eu só desci, olhei pra ele, balancei a cabeça, mandei o meme pra ele. Lázaro não tem cura. Entrei no meu carro, fui pra casa e respirei. Eu achei engraçado o stories que você fez, você filmou e tava montando e falou, o Lázaro tá aprontando de novo. E isso antes, nossa, antes eu ia brigar com ele, eu ia... Enfim, gente, trabalhar, relacionamento não é fácil. Mesmo que não seja da família, né? E eu acho que é muito bom, até o que o Marcelo falou no início, né? Se a gente pode crescer, se a gente vai trabalhar para crescer, por que não trabalhar para crescer em família? Exato. Exato. Por que não, né? Por que não, quando eu tenho uma oportunidade, eu virar e deixa eu ver aqui com a minha família, e, enfim. Eu acho que a gente tem a sorte, Sim, né? E ter exato. familiares, né? Ter uma esposa que divida comigo, né? A mesma empresa, né? O mesmo propósito.
É muito difícil você conseguir, né? Eu estava conversando com uma amiga recente, ela falou assim, nossa, meu marido, ele tem dificuldade de entender o que eu faço. Entender a dedicação que eu tenho para minha empresa. Porque, como eu falei, né, empreendedora já é um grande desafio. Nós, mulheres, né, nesse empreendedorismo, como mães. Então, você ter um parceiro que entende que você vai trabalhar até mais tarde, que você vai ficar no escritório até mais tarde, que às vezes você vai precisar deixar o filho, cuida dele que eu preciso fazer aqui. Sim. Essa troca, o fato de entender, isso facilita muito, né? Com Mas certeza. eu penso da seguinte forma. Muitas pessoas não dá certo porque às vezes elas querem fazer algo que não gosta. Tem muito disso também. Claro, eu vou aqui, vou fazer, mas a pessoa não gosta do que está fazendo. Faz por obrigação, né? Faz por obrigação, aí você vê faz aquela... mal feito. Você vê aqueles contratempos que dá. A gente tira um exemplo que às vezes vai arquiteto, que são casais que vai na loja, e você vê que não bate a ideia. Sim. Então vai Muito funcionar diferente. como? Um indo para cada lado. Então tem que entender isso também, porque não faz sentido. Imagina, eu tenho uma sociedade com a minha irmã, que tudo que ela fala, eu critico, ela me critica. Sim. Então, Não vai fluir. não vai fluir. Então o que a gente fez? Quando a gente começou, a gente teve esses arranca-rabo, mas a gente foi ajustando e agora Legal. cada um faz a sua parte e dá super certo. Legal. Só que não adianta a gente forçar algo, que é o que eu falo pro meu filho. Ele tá comigo lá. Eu ia antes. perguntar, como que é trabalhar com filho Isso. agora? Meu, ontem foi... Continua Quantos anos ele mais tem? familiar Tem ainda, né? 18. Ah, então já Mas tá. imagina eu na orelha dele todo dia. Imagina. Eu falo, Gui, primeiro, antes de tudo, o que eu fiz? Eu falei, Gui, você vai pra empresa, você vai ver onde você vai se identificar Mas mais. foi um desejo dele? Como foi isso? Foi. Eu Que até legal. postei na outra empresa que a Foi, gente tem. foi. Não, foi. Foi. Pela Foi. risada, Não, puxando a orelha. Essa pessoa falando de pedra 24 horas por dia. Já não Não tinha aguenta como ele não mais, né? gostar. É tanto que os trabalhos na escola ele fazia, ele mexendo com pedra. Que Ai, ele que achou Ele tem legal. um livro, ele tem um livrinho que ele É. fez, né, Lázaro? Ele tem um e ele livro. escrevendo lá com 8 aninhos, né? Muito Aí Ai, falou que que queria trabalhar com bonitinho. Cuba, que queria trabalhar de Pra você como pai, gravata. isso deve ser... Nossa, né, e demais, aí... né? E ele entrou em algum setor? Como foi ele entrar ali? Então, aí eu falei pra ele, você vai pra empresa e você vai ver onde você vai se desenvolver mais. Legal. Como ele finaliza os estudos agora, então ele tem uma carga horária só de meio período. Sim. E aí ele foi e tal, e ele se identificou trabalhando com a Gerlânia. Que Nessa eu vi, você parte tá postando de- bastante É. ele, né? Na parte de marketing. E aí ele tá... Só que eu falei pra ele, falei, Gui, acho que a gente tem que fazer o que gosta, mas a gente tem que fazer o que dá dinheiro. Falei, pra você ganhar dinheiro, você tem que ir pro comercial. E é tem vendas. obrigação também. E aí eu falei, você vai fazer de tudo, mas você tem que ir pra essa parte de vendas, que é Sim. onde vai... Como E o todo operacional trabalho. tá mais com você, né? A fábrica ali, o operacional É, tá com você. toda a parte de operacional, fábrica e tal. O dia a dia, o funcionários dia a dia, ali, no corte. ali eu que a gente tem os Você fica encarregados. com o mais pesado, Eu hein? que lidero. Que é difícil. Que também essa área. é o core ali, né? É a Mas, base, por exemplo, né? ele ama essa parte. Ele tá falando, tem é que muito gostar engraçado. muito, né? Ele, Lázaro, ele tem que ir todo dia pra fábrica. Às vezes eu, vou, falo, meu, você saio da precisa ir de academia, novo? 6 da manhã e vou pra fábrica. E vai. É, sim, vai. é parecido Fica lá. comigo. Eu E gosto ver- de obra, não gostaria de ficar, né? O dia inteiro Não, o Marcelo tem. projetando. Aliás, eu arranquei ele do escritório dele, a gente tirou a sala dele e eu desci pra outro escritório que a gente tinha. Que é onde Ele não acontece, para né? no Não escritório. É, É eu fico só muito em obra, sai o de tempo manhã, inteiro. volta, sei lá, Sim. tarde, depois do almoço. Eu acho que é se complementar, né? Tem essa questão de se complementar. Mas eu acho que uma coisa crucial é você ter as suas eu não sei se a palavra seria regras. Eu acho que a gente tem que ter tudo muito Combinado. combinado, Eu ia usar né? essa palavra, porque eu uso Exato. com o Joaquim. A É. gente sempre fala, filho, vamos fazer um combinado? Isso. Porque aí ele entende até onde ele pode ir, o que eu posso ceder pra ele também. E é uma relação mãe e filho, Sim. mas que traz pra sociedade, né? A gente tem que ter combinados, né? Por exemplo, a gente não tinha tantos combinados quando a gente abriu a empresa, porque a gente estava ali aprendendo junto a ser empresários. Mas eu lembro, por exemplo, os combinados, eles foram acontecendo. Eu lembro, por exemplo, de uma obra que a gente foi, e nessa época eu não entendia muita coisa de parte técnica, mas eu já estava estudando muito para aprender, e eu ia muito para a obra com ele. E aí eu lembro que uma vez eu falei uma bobeira na obra que era algo errado. Aí ele virou na frente do cliente e falou, não tem nada a ver com o que ela tá falando, e corrigiu que eu tinha falado errado, mas falou assim, e passou a parte técnica. Eu nem lembro se você lembra disso. Tem muitos anos. E aí eu lembro que quando eu saí da obra, eu virei para ele Que e ele falei te assim, marcou. olha, eu vou errar na obra, eu vou errar na empresa, mas toda vez que acontecer, eu quero que você me chame de canto e fale comigo, olha, essa parte não é assim, porque eu estava aprendendo a parte técnica. Do outro lado, essa parte administrativa, de marketing, ele não entendia nada, porque Aham. eu fazia essa parte.
Aí eu falei, quando acontecer, você me chama de canto e fala comigo. Nunca mais aconteceu. Em todos os anos, nunca mais aconteceu. Mas é essencial que essas coisas que dão errado também aconteçam. E aí o problema é que as pessoas, elas ficam magoadas isso, né? e elas não esclarece, não esclarece, eu não gostei. resolve. Vamos conversar? Não gostei que você falou assim e tal. Ah, mas como assim? Ou então deixa pra falar um ano depois. Fica amargurando Não, aquilo e não vai passou, adiantar nada. Já passou, não tem o como. Marcelo sempre fala, se passou. eu não tivesse paciência, né, amor, a gente nem juntava mais. É. Mas porque tem essa questão muito que você falou, aprendi a desenvolver muito essa etapa de projeto com equipe, que é difícil, que é algo difícil Sim. para você passar para os seus funcionários, aquilo que você imagina. Você tem bastante funcionário, então aquilo que está na sua mente, passar ali para um produto final seja bom e seja agradável, é um processo. Sim. Não é de um dia para noite, né? Exatamente. E eu trouxe essa parte de obra também muito para a Isabela, né? Porque ela ia em obra, mas eu vim de uma construtora. Não é o mesmo conhecimento, é de Enfim, eu ficava engenheiro. em obra das 7 às 5 ou até à noite. Então, eu também trouxe isso e eu também era um pouco assim, né? De dar umas... Ele dava nela mesmo. para dar umas corrigidas na frente dos outros. E ela foi me dando uns toques, aos pouquinhos eu fui, né? Enfim. É que cria uma entendendo que é rusguinha, uma parceria. né? Às vezes vai criando uma situação ali, porque assim, no final, ninguém sabe de tudo. Isso aí, ninguém. Exato. Só e que o erro faz parte E o também. erro faz parte, só que às vezes um detalhezinho ali fica uma coisa chata, Mas a né? questão é o quê? Hoje a gente está mais tranquilo, né? Porque a gente tem as pessoas para fazer. Imagina quando a gente começou, que eu tinha que medir, Não, tinha que vender, era tinha que só. fazer. A gente era a muito mesma mais da coisa. gente. Não, e a Gerlana gente que junto comigo, desenhava, porque a gente Gerlana, fazia a obra. ela é difícil de lidar. Você falava as coisas para ela, aí mesmo estando certo, você tinha que provar que eu estava certo. Então muitas situações aconteciam por É isso que assim, também. eu quero entender. Tá bom, eu acho que isso é um pouco da mulher, né? A gente precisa entender por que aquilo é feito. Não é simplesmente precisa fazer, mas por quê? Será que existem formas diferentes Não, de e eu fazer? questionamento, entendo também, né? quando a gente Né? tem, Sim. vamos supor, você tá ali, você tem experiência, você tá falando, você tem propriedade. E ela sabia também, só que a forma que eu falava não entrava na cabeça dela, enfim. É a mesma coisa. Mas a melhor coisa foi o quê? Qualquer arranca-rabo que a gente tinha, a gente ia fazendo a reunião, ela esclarecia, falou, Lázaro, vamos fazer assim? Não, bora. Eu pedia desculpa pra ela pedia desculpa pra mim, zerava. Então hoje o nosso legal é se a gente brigar no caminho onde for, falar, Gê, eu errei, E tá tudo desculpa, bem. e vida que Sim. segue, entendeu? Não, e você vai aprendendo também, como um casamento, né, que a gente tem muito isso, a forma como que você vai falar para Sim. conseguir com que o outro entenda o que você quer dizer, né? Então eu falava isso pra ele muito. Tem várias formas de se falar a mesma coisa. Sim. Então se você falar de uma forma às vezes muito rude ou brigando, eu vou bater Exato. de frente, eu vou É do ser humano, eu é vou- do ser e humano. não vai resolver Isso a questão. na liderança, Isa, é o que eu sempre falo pro pessoal. Se você tem 10 pessoas, seja a função qualquer função dela, se você fala a língua de cada um, do ajudante, do acabador, você falou a língua dele, você tem tudo o que você quer. Exatamente. Agora não adianta você falar inglês para um cara, isso, aquilo, você não vai resolver. É bem Você isso. falando a língua de cada um, eu falando a sua e a dela, eu tenho tudo. Agora, Exato. se a gente falar de forma diferente, Sim, a gente não tem nada. A realidade é essa. Exatamente É isso. comunicação, né? É, Eu vim de O poder da obra. comunicação. o poder É, da você comunicação. sabe, E ela É. serve para todo, né? Pra tudo. Exatamente. Eu vim de obra, então eu sempre fui um pouco mais bruto, né? É. E eu fui me Ele era lapidando peão de E obra, você falava, tinha eu que não ser, sou peão porque de obra. dependendo com quem você está falando, Sim, se eu trabalhei se você não muitos tiver um anos no posicionamento, campo. a peãozada sobe em cima, não tem jeito. Exatamente. É isso. E aí eu fui me polindo muito e ela me ajudou muito. Hoje em dia eu sou outro Outra engenheiro, outro profissional. Essa E ela maturidade tem também, uma grande né, que contribuição, né, com isso. E eu acho que essa questão do amadurecimento profissional, ele divide o nosso tato de lidar um com o outro em fases completamente diferentes. Não somos os mesmos lá atrás, nem como pessoa e nem como sociedade. Sim. Né? Isso Muda muda muito. muito. E para nós, a maternidade mudou totalmente. Quando o Joaquim veio nesse período, e ele veio em pandemia, né? Sim. Somos mães de filhos aí no meio dessa pandemia. Então, muda muito a nossa cabeça, como a gente vai lidar com aquela situação, Foi entendendo. difícil, hein? Foi. As obras pararam, né? A gente ficou super Mas é muito preocupado, interessante, né? A Mas pandemia, muda. ela, por exemplo, a pandemia mexeu muito comigo. Então eu
E aí foi muito bom que pro Lázaro foi completamente diferente, né? Graças a Deus. Pra ele é outra Porque, ó, na pandemia, olha só. A Joana fecha, eu falei, o Não, quê? eu falava pro Lázaro, né? Não. É que a gente não tinha obrigatoriedade de fechar mesmo. O nosso segmento, ele não tinha Era obrigatoriedade, essencial, né? mas eu fiquei muito abalada emocionalmente. Pra ele não tinha acontecido nada. Tava tudo bem. É muito engraçado. Pro Lázaro, ele levou. Só ou tinha ele que pagar fingia, aqui. né? Pagar 700 mil por mês. Um monte de... Eu acho que ele Não precisou- tinha monte de outra opção. funcionário. Não tinha opção. É, Então não tinha aí o eu que fui fazer home office, mas também o Otto era bem pequenininho, porque a gente, nossos então. filhos têm mais ou menos a Na mesma mesma idade. O Otto era pequenininho, pra mim foi bom, porque eu fiquei trabalhando essa parte de comunicação de casa, porque também eu conseguia fazer isso. Que era algo que você conseguia fazer à distância, Fiquei que tava perto tudo do meu bem. filho, porque era importante naquele momento. Exato. E foi pra fábrica e, Foi gente, acho que foi e tocou o ano que eu vendi tudo. mais. fez acontecer. Não parou a fábrica? Não parou. Não parei Direto. nada. E aí- E os pedidos também. Mas Nada, é saída, legal nada, isso, porque o Marcelo ia pra obra, né? O Joaquim pequenininho. É que eu né? fazia obra naquela época, né? Ele ia pra obra e eu ficava, então É. fazia projeto. Nessa época também, Sim. maternidade, puerpério, aquela coisa maluca, aí pandemia. Loucura. E ele foi pra rua e, Sai e de eu fiquei. máscara, né? É. Não sei o que lá. O que nossa. que acontece? A gente dentro da fábrica, a gente tem várias estações. A gente já tinha um distanciamento por lei. Aí o que começou a ter no início o impeditivo era que alguns condomínios não podiam Não trabalhar. podiam fazer Mas a os obra. arquitetos, né, vocês, começaram a pedir liminar e aí não tinham o que fazer, porque não havia nada que justificasse não poder trabalhar, Sim. porque não gerava aglomeração, Sim. É. não fazia sentido. É. E a gente continuou trabalhando, né? A gente tinha 2 A obras gente tava na, com 2 na ou 3 época. obras que não parou, é. em E aí andamento. uma coisa legal, É. nesse momento você, né, ter a sociedade, alguém que está ali do teu lado, Nossa, fortalece. eu ia falar isso, totalmente. Fortalece. E ser da família, eu acho É. que isso facilita o fato da gente estar ali vivendo pelo mesmo objetivo, como você falou. Sim. Eu acho que se fosse talvez um amigo, alguém, né, mais distante, esse encontro e bom, você vai e eu fico, acho que ia ser Sim. um pouco mais difícil, né? Eu também acho. E eu acho que assim, essa questão dos objetivos, né? Você quer fazer acontecer, você deixa tudo bem alinhado, que eu acho que é importante, sendo família ou não, você deixa tudo bem alinhado. Você coloca o que você não gostou também de forma muito respeitosa, né? Que tem que ter isso, porque, Aham. enfim. E os combinados ali ficarem tudo muito bem alinhados, eu acho que não tem motivo para dar errado, né? Não tem por que dar errado, quando você deixa tudo muito claro, né? E vocês estão agora com uma fábrica bacana demais, a loja de tá vocês é muito legal incrível, mesmo. Nossa, super bacana. A gente mora ali perto, a gente passa na frente todo dia praticamente, né? E é legal ver o crescimento, e eu acho que dentro da família, não sei, acho que tem uma perspectiva maior disso, né? Você passar pro filho, de você ver que pode dar continuidade. Vocês Sim. enxergam isso? Precisa ver se o Top filho Mármore quer, aí né? com anos Sim. de... Eu acho Claro. assim, a geração de hoje, ela não vai ter a mesma pegada que a gente tem para tocar o negócio. E assim, a gente fez aquele negócio acontecer com gás. Hoje a geração, elas têm outro objetivo, né? Então eu converso muito com o Gui, falo, Gui, tudo isso Legal aqui você ter essa percepção. que a gente tem, que a gente construiu, você vai ter, nossa, uma Sim. outra estrutura para começar. Sim. E eu comecei, Vai estar pronto, né? tá pronto, então a É. gente começou sem nada. Então, Não que vá ser fácil, mas assim, você já fez nada é fácil, a né? primeira, Nada é claro. fácil. O que eu sempre falo pro Gui é o quê? O Gui ele é muito inteligente. Falo, Gui, não adianta você empilhar esse monte de livro que você lê, que isso, que aquilo, que você fala inglês, fala espanhol. A gente precisa ter atitude. Exato. Entendeu? Eu não tive Legal. nada disso que você teve, só que olha Você o que a gente fez construiu. acontecer. Fiz acontecer. Consegui. Só que você faz acontecer o quê? Trabalhando e tendo coragem. É Sim. isso. Ninguém faz acontecer deitado olhando no celular. Exatamente Então isso. esquece isso, essa mágica não existe. Que legal. Então assim, eu sou bem tranquilo quanto a isso e falo pra ele o quê? Você tem um professor do seu lado e você tem 2 caminhos. Esse que vai seguir, que é o correto que eu tô falando pra você, e o outro que você pode seguir. São escolhas. São escolhas. O que você escolher, tá tudo certo. Vou e eu te tô com a apoiar. minha consciência limpa. Entendeu? Se você Você quiser. mostrou pra ele quais são... Exato, Legal. tem Mas os 2 agora- caminhos ali. Então eu sou bem transparente com ele, entendeu? Que legal. Agora a gente tem essa troca como pais, né? Porque o Gui já Nossa, sobrinho, né? Então é outra relação, né? E aí a gente tem muito essa troca como pais, de tipo, a gente falar, né? Nossa, Lázaro, a gente tinha um outro gás, era uma outra realidade, né? Ele vem com uma base totalmente diferente, né? Não era igual a nossa, né?
E o meu filho também, a gente fica conversando, né? E será que eles vão encarar? Aí a gente brinca, né? Daqui a pouco eu coloco o Otto aí também, né? Pra gente descansar. Eu falo pra Isa que eu gostaria que o Joaquim, ele seguisse. Ele brinca que ele quer ser construtor. Então, Ele quer ser construtor quer ser igual o construtor. pai. eles têm a nossa Foi na hora- referência, né? É Só que o que a difícil. gente quer como pais é que eles sejam felizes também, Claro. né? Exato. Então, Mas você imagina o Otto na eu top? imagino, eu Que legal. imagino. E é gostoso imaginar isso. Eu pelo menos acho- o Joaquim, nossa, eu adoro imaginar Eu ele. acho que é legal, assim, não faria sentido a gente ter um negócio que a gente, como empresários, que conhece vários outros empresários também do nosso segmento de marmoraria, a gente vê empresários do segmento, Deus me livre, não quero, nossa, eu também quero sair do ramo, às vezes, né? A gente vê muito isso. Aí a gente... Mas aí, gente, cortando, as pessoas também, ela... Foi logo que a Isa falou pra gente, né? A gente tem que ser verdadeiro. As pessoas, às vezes, elas só reclamam. Você vê que é uma empresa de sucesso e a pessoa tá ali falando Sempre ponto, reclamando. reclamando ponto É. negativo, Deus Sim, me livre, sim. Só isso, tem aquilo. coisa ruim. Então, só tem coisa ruim. É Então, eu acho dela, que as né? pessoas, elas precisam ser mais verdadeiras, ao invés de ficar... Como é que fala? Só reclamando, Só né? reclamando de algo que é mentira, né? Sim, sim. Tem que É ser bem verdadeiro, isso. né? A Viu gente lá, recebeu esses dias dois homens que foram fazer uma reunião com a gente para um futuro projeto. Aí a gente comenta sempre, somos um casal, somos sócios e tal. Aí ele virou pro Marcelo e falou assim, nossa, Deus me livre de trabalhar com uma mulher, como é que você aguenta? É muito sem noção, né? Aí o Marcelo virou e falou assim, não, você tem que fazer essa pergunta pra ela, não pra mim. Já quebrou o cara ficou meio assim, Deu não logo foi? uma Eu marretada. perdi o cliente, mas não perdi perdi a dignidade, né? Poxa. Não faz Mas sentido. não faz mas o que as pessoas sentido. pensam nessa questão de tipo, você, né, a mulher vai dificultar, ou que saco trabalhar com a sua mulher, não sei. Tem essa visão, né? E tem essa visão em família mesmo. Então, nossa, vocês também. Como se fosse uma coisa de outro mundo, vocês estarem trabalhando bem, sendo irmãos, né? Sendo marido e mulher. Isso é normal. Eu acho que não deveria ser, né? Não deveria Mas é ser. algo normal. E aí, voltando nessa questão do Otto, a gente conversa às vezes, né? Que fala, será que vai também? Que o Gui, assim, enfim, tá tudo no início também, né? Eu acho que em relação a filho, a gente vai passar o que a gente acha e tal, mas eles vão seguir o que eles querem. Eu acho que é assim que tem que ser, né? Sim. Você vai criando pessoas pensantes para que elas pensem e sejam criar contra pro você mundo, mesmo, né? né? Você Sim. cria pro mundo. Então, eu acho que é uma coisa que foge do nosso controle também. E eu acho que, até como empresa também, no final das contas, essa coisa que, você tem controle de tudo, você não tem controle de tudo também, né? Então, Não tem como. Você tem que ter esse jogo de cintura para entender que você também não vai ter controle de tudo, 100% vai ser do seu jeito. Isso E não tá existe. tudo bem, né? E tá tudo bem, a vida vai correr como deve correr, né? Eu acho que tem que ser transparente, né? Sempre falo pra ele, Gui, eu quero que você toque isso aqui, ponto final. Agora, você tem que ser transparente comigo. Você quer realmente isso pra você? Porque às vezes ele se questiona e entra em Exato. outro lugar, ele né? entra, que aí- ele entra, ele já tá 2 anos já com a gente já. Ele entra no negócio, pode ser que o primeiro ano seja mil maravilha. O segundo já balança. E o terceiro fala, não é isso que Não é isso que eu quero pra mim. Eu vou te Ou ele apoiar quer de ser qualquer médico, forma. O que quer não fazer pode é outra você coisa. tá... O problema você tá fazendo algo que você não ama o que você tá fazendo. Né? Sim. Que eu acho que não é só dinheiro. Dinheiro faz parte. Imagina você tá ali ganhando rios de dinheiro, porém você não curte o que infeliz. você tá fazendo, entendeu? Exatamente. Então eu sou bem transparente com ele pra Sim. ele Legal tomar ter essa decisão, relação. Né? E Exato. você pensa da mesma forma, Gi, com Sim, o Otto, se ele sim. quiser entrar? Se ele quiser, as portas vão estar abertas para ele aprender e eu vendo o que ele vai conseguir desenvolver na empresa, né? Legal. E aí isso é um outro momento da empresa, porque isso a gente, como fundador da empresa, também tem que decidir as funções, para onde vai, o que vai ser, como que vai ser. Então isso é uma conversa que a gente já começou a ter em relação ao Gui, porque o Gui realmente está sendo formado para ser sucessor do Lázaro na empresa. Então a gente conversa muito agora sobre essa nova fase da empresa. Numa outra fase, eu ia falar isso. Que Legal, é algo né? novo pra Uma gente fase também. nova, E é uma legal. nova fase, como o Lázaro falou, em uma outra geração. Numa outra geração que a gente já também. é muito difícil, né? Sim, sim. Essa Só que questão assim, da... o legal que eu vejo, Isa, te cortando, é a geração também que ele vai começar a atender, que ele está se identificando. Ele pega ali as exato. arquitetas que dá a diferença ali de 4 anos e tal, ele começa, inclusive eu tô até colocando ele já para
Que fazer legal. alguns vídeos com os arquitetos, até para ele entender como funciona, né? Que Sim. legal. Legal. Quem E se fala mais de identificar igual com a para igual, Exato. né? Que nem eu já Legal. tô com a cabeça branca, mas tô novinho ainda, né? Também tô ficando. É, Nossa. e aí- Já tá com a barba branca. Eu era novo até ontem. Como passa? Nossa. E a gente acaba tendo, assim, a gente tem a Top Mármore, mas a gente vai tocando outros projetos, né? Que a gente tem. Vocês têm aquele clube do... O Clube dos Marmoristas, que, Acho muito que a legal. gente é muito bacana, que a gente dá mentoria para outras marmorarias, Muito legal. né? A gente acaba sendo contratado por outras empresas do segmento para fazer novos projetos. Tem alguns projetos em andamento nosso também, que a gente acaba sempre envolvendo o outro, né? Então, por exemplo, o Lázaro, às vezes, ele recebe propostas para ter uma sociedade, aí ele vem conversa comigo, e aí, Gê, o que você acha e tal? Vamos Ai, que entrar legal. junto? Vamos fazer isso junto? Ou às vezes não. Ou a gente sim, vai- ou não. Ou não, o Sempre que muito você transparente, acha? né? O que você Isso. falou, né? Isso não tem preço. Vamos comprar alguma Transparência. coisa, isso aqui, vamos comprar junto? O que você acha? Então, eu acho que essa troca é muito legal, né? É uma mistura disso com a autonomia no trabalho que você falou no começo, né? Isso, exatamente. Legal. Gente, foi uma delícia conversar com vocês. Eu Também. amei esse papo. Acho que é um papo legal, que é o nosso dia a dia, na verdade, Sim. né? E que a gente não para falar sobre isso. Então, quando a gente pensou nesse episódio, né? As primeiras pessoas que a gente pensou foram A vocês. gente sente muito na pele isso, né? Que a gente, né, por ser marido e mulher, a gente quis, enfim, buscar. Não, E no alguém dia a que dia pudesse vocês compartilhar. acabam vendo também como é a nossa relação, É, né? Exato. Que a gente é parceiro, eu fiquei pensando, gente, desde quando? Tem bastante tempo já. Mais de 5 anos, eu acho. Mais Sim. até. Bem mais, não Bem é? mais. A Keeping vai fazer 10 anos o ano que vem. E aí, E passa por exemplo, super é rápido. engraçado, né? O que eu sempre falo para os clientes, né? Que eles sempre têm essa troca. Nossa, Gê, vocês que me conhecem também, é uma personalidade totalmente diferente da dele, né? Eu acho que... Aqui também é o oposto. Então, acho que por É o isso que oposto. gera essa curiosidade. Como Exato. que dá certo, Gê? Exato. Não, mas ainda bem que a gente é diferente, porque eu acho que se ele fosse igual, a Não gente não estaria onde complementa, a né? gente está hoje. Isso você faz entende total muito diferença. mais, eu sou muito mais técnico, né, mais reservado. Você é mais técnico exatamente de obra. se tem completa, mais- né? Exatamente, a gente é mais quietão. Estamos... Né? A gente falou bastante agora. Vocês arrasaram. Nota 10, né? Foi Arrasaram. ótimo, foi ótimo. Eles estavam só quietinhos ali, só para esconder o jogo, Isa. Exatamente. Mas obrigada pela parceria que a gente tem de anos, pela confiança que a gente tem um com o outro. Vocês são pessoas muito queridas e tem um trabalho Obrigada. excelente que a gente muito de gosta vocês, muito. Sucesso A gente aí. pega no pé, Lázaro, mas a gente... Só um pouquinho, né? recíproco. Gente, é recíproco. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Estou muito feliz que esse podcast que é um sucesso. Fiquei muito feliz pelo convite. E eu acho que é muito legal essa troca de empresário para empresário, porque a gente cria assim uma amizade, né? Não Exato. só trabalho. E eu acho que quando é tema para outro podcast de vocês, que é aquela coisa que eu não indico amigo, mas na verdade eu acho que é amigo que tem que se indicar mesmo. Totalmente. Nossa, Não é Nossa, essa troca que tem que totalmente. ter mesmo. É outro tabu que tem que ser quebrado, outro tema para você. Arrasou, fica a dica aí. Exatamente. Que é uma coisa que a gente passa muito. E na verdade... algumas pessoas, né? É. Outras indicam normalmente, aí... Mas é um tabu mesmo. Obrigada de coração, gente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast com esse tema super legal sobre família. E não tenha medo de abrir uma sociedade com a sua família. Tem os desafios, mas tem muita coisa mais legal aí, muito amor envolvido e vale a pena. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até o próximo. Tchau, 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 gente. tchau.